Olá, meus amores. Agora vai começar a aula de redação e nós vamos corrigir as atividades que a tia passou lá no grupo, tá bom? Foi uma atividade em formato PDF na aula anterior. Esta atividade é do dia 27/8, da quinta-feira passada, tá bom? E aí vocês leram o texto A Coisa e realizaram a interpretação dele, reconheceram o gênero, não é mesmo? E hoje nós vamos corrigir essa atividade e a tia vai reforçar também um pouco mais sobre este gênero que é a narrativa de aventura, tá bom? Então vamos lá. Espero, se você ainda não está com seu caderno de redação, onde você registrou a sua atividade, você vai pausar o vídeo e vai organizar caderno de redação com as atividades desse dia, 27/8, e lápis e borracha, tá ok? Para nós fazermos essa correção. Revisando um pouco sobre o que é esse gênero, meninos, a narrativa de aventura, ela é um gênero textual que traz muitos acontecimentos. São grandiosos, são emocionantes, podem ser engraçados, absurdos ou perigosos. E você vai observar personagens envolvidos em conflitos, em aventuras. Vai observar um herói que se mostra corajoso, destemido, que vai correr em busca dos seus objetivos, em busca de solucionar algum tipo de problema, algum tipo de conflito. Nas narrativas de aventura também pode aparecer vilão, tá bom? Tem personagens secundários e todos eles estão envolvidos aí nessa história, tá bom? Na narrativa de aventura, é possível fazer 6 perguntas, ok? O que aconteceu é o fato, tá bom? Que se refere também ao enredo da narrativa. O que aconteceu? Aí você vai, quando você escreve esse tipo de texto, você vai narrar o que foi que aconteceu. Foi uma aventura em alto mar, foi uma busca, uma caça ao tesouro, certo? Foi outros tipos de aventuras, uma aventura em uma floresta, em um bosque, certo? Então você vai narrar esse fato que ele está envolvido em um enredo. O enredo ele é formado pelo começo, meio e fim da história, situação inicial, complicação, clímax e desfecho, tá bom? Com quem? Personagens, certo? Com quem foi que aconteceu? Com os personagens. Aí tem os personagens principais, que são aqueles que mais aparecem na história, os heróis, os vilões, e tem os personagens secundários, que são aqueles que aparecem pouco na história, mas ainda assim eles são importantes, eles colaboram com o herói para solucionar um conflito, eles estão ao lado do herói ou estão ao lado do vilão, né? Onde o espaço em que esses fatos acontecem, como a tia falou, pode ser em alto mar, em uma floresta, em um deserto, dentro de uma casa, certo? Esse espaço pode ser até mesmo imaginário, tá bom? Mas tem que delimitar um espaço onde os fatos vão ocorrer. O tempo, é importante situar o tempo, certo? Que é em uma noite fria, em uma tarde de verão, certo? Então, o tempo também é importante. Como? O modo como os fatos ocorreram, certo? O modo como tudo aconteceu. E quem está contando, que é o narrador. A tia mostrou 2 tipos. O narrador personagem, que é aquele que narra, conta a história e participa dela. E o narrador observador, que é aquele que conta a história, mas ele não participa de nenhum dos fatos. Ele apenas observa e vai contando toda a história, tá bom? Nessa história aqui, crianças,
que foi a história que a tia postou lá no grupo em formato PDF para vocês lerem, interpretarem, resolverem as questões, tem como título A Coisa. Já dá para perceber que, vamos supor, um fantasma, um monstro, algo bem surpreendente, inusitado, apareceu na vida dessas personagens. Então, vamos fazer a leitura aqui. A tia vai ler com você, tá bom? Faça essa leitura também. Porque muitas das vezes você lê, não compreende porque você não fez a pontuação correta, né? Em algum determinado trecho do texto. Então a tia vai ler com você, você vai pontuar, ó, dar umas pausas onde for necessário, tá bom? Para nós entendermos direitinho o que quer dizer esse texto. Vamos lá. A coisa. A casa do avô de Alvinho era uma dessas casas antigas, grandes, que tem 2 andares e mais um velho porão, onde a família guarda tudo que ninguém sabe bem se quer ou não quer. Um dia, Alvinho resolveu ir lá embaixo procurar uns patins que ele não sabia onde é que estavam. Pegou uma lanterna, porque as lâmpadas do porão estavam queimadas, e foi descendo as escadas com cuidado. No que foi, voltou aos berros. Fantasma! Uma coisa horrível! Um monstro de cabelo vermelho e uma luz medonha saindo da barriga. Ninguém acreditou, está claro. Onde é que já se viu monstro com luz saindo da barriga? Nem em filme de Guerra nas Estrelas. A coisa, ele gritava, a coisa é pavorosa, muito alta, com os olhos brilhantes como se fossem de vidro, e na cabeça uns tufos espetados para todos os lados. Nessa altura, a família toda começou a acreditar. E tio Gumercindo resolveu investigar e voltou com os outros correndo e gritando. A coisa é uma coisa, com uma cabeça muito grande, um fogo na boca. É muito horrorosa. O Alvinho já estava roendo as unhas de tanto medo. Dona Julinha, a avó de Alvinho, era a única que não estava impressionada. Deixa de bobagem, Alvinho. Para que este medo? Fantasmas não existem. Mas o meu existe, disse Alvinho. Tá bem, eu vou, disse Dona Julinha. Eu vou ver o que há. E Dona Julinha foi tirar a limpo o que estava acontecendo. Foi descendo as escadas devagar e abrindo as janelas que encontrava, a família veio toda atrás assustada, morrendo de medo do monstro, fantasma, alma penada, fosse ele o que fosse. Até que chegaram lá embaixo e Dona Julinha abriu a última janela. Então todos começaram a rir, muito envergonhados. A coisa era um espelho. Dona Julinha tinha levado o espelho para baixo e tinha coberto com o lençol. Dona Julinha não tinha medo de fantasmas, mas tinha medo de raios. Um dia, o lençol desprendeu e caiu e se transformou na coisa. Cada um que descia as escadas no escuro via uma coisa diferente no espelho. E todos eles pensavam que tinham visto a coisa. A coisa eram eles mesmos. Não ria, não. Você já reparou como um espelho no escuro é esquisito? Texto retirado do livro As Aventuras de Alvinho, de Ruth Rocha. Então, meninos, essa história é uma história que conta, né? É uma aventura, né? Por quê? Porque Alvinho, ele descobre o que ele chama de coisa, fantasma, alma penada, lá no porão, quando ele vai buscar
os patins dele, né? E aí ele faz com que toda a família vá lá, desça lá para investigar se realmente era verdade do menino, se realmente existia fantasma naquele lugar, né? Então, crianças, observem que no início nós temos aqui a situação inicial da narrativa, tá bom? Que conta aqui onde a história se passa, que no caso foi na casa da dona Julinha, vó de Alvinho, certo? Uma dessas casas antigas, grandes, que tem 2 andares. Mais precisamente, a história se passa no porão, tá bom? Mais precisamente, a história se passa na casa, mas mais especificamente no porão da casa de Dona Julinha. E a complicação, que é uma das características da narrativa de aventura, tem que ter um momento de conflito em que as coisas se complicam, certo? Em que há perigo, em que há problemas que precisam ser resolvidos. Quando é que as coisas se complicam? Quando o Alvinho desce até lá embaixo atrás dos seus patins e sobe correndo, gritando, fantasma, uma coisa horrível, um monstro de cabelo vermelho, uma luz medonha. Então a complicação começa aqui, tá certo? Aqui começa a complicação. E aí ninguém acredita, né? Olha aqui, né? Ninguém acredita que realmente fosse um fantasma. Mas aí, como ele descreveu, a coisa é pavorosa, muito alta, com os olhos brilhantes, como se fossem de vidro, e na cabeça uns tubos espetados para todos os lados. Nessa altura, a família toda começou a acreditar, porque ele descreveu como era essa criatura, né? E quem foi que o primeiro que teve coragem a ir lá foi o tio Gumercindo. Tá bom? Então, observem que também uma das características da narrativa de aventura, menina, é que os personagens, eles são motivados a agir conforme essa complicação, conforme as complicações. Então, todo mundo estava ali no seu canto, fazendo qualquer outra coisa, distraído, lendo, descansando. Mas quando o Alvinho aparece gritando, falando desse fantasma, então os personagens são motivados a agir conforme essa complicação. Eles são motivados a descer até o porão, verificar se tem fantasma mesmo, né? Então eles são motivados a agir por causa desse conflito, dessa complicação, tá bom? Assim é em todas as narrativas de aventura. Começa ali, né, a situação inicial, apresenta o espaço onde os personagens estão envolvidos e tudo mais. Aí quando aparece um conflito, uma complicação, aí os personagens mudam de hábitos, né, ficam mais corajosos ou ficam mais medrosos e vão atrás de solucionar os problemas. Então eles são movidos por essas complicações. A única pessoa que não acreditou que de fato fosse um fantasma foi a dona Julinha, que é a avó do menino. Por quê? Porque ela não acreditava que fantasma existisse. Deixa de bobagem, Alvinho. Para que este medo? Fantasmas não existem. Então, ela mesma decidiu descer até lá e foi abrindo as janelas que encontrava pelo caminho e foi, né, descendo as escadas e a família ia atrás, ó. Todo mundo assustado, morrendo de medo do monstro, né? Fantasma, alma penada, fosse lá o que fosse, que eles ainda não sabiam o que era, né? E então, todos... Aí ela abriu a última janela, ó. Chegaram no porão. Então, todos começaram a rir, muito envergonhados. Por quê, crianças? Porque a família inteira começou a rir, envergonhados de si próprios. Porque a coisa que eles descreviam ser tão pavorosa, tão horrível, era um espelho. Por que aquele espelho estava ali? Porque Dona Julinha não acreditava em fantasma, mas ela tinha medo de raios. Então ela levou o espelho para o porão, cobriu com um pano, um lençol, o lençol caiu. Quando as pessoas desciam para lá, que olhavam para o reflexo do espelho, no escuro, né? Não tinha nenhuma claridade, a não ser que abrisse as janelas. Então, cada um via
uma imagem diferente, né? A coisa eram eles mesmos, né? Então, se torna engraçado. É uma das características da narrativa de aventura também esse tom engraçado, né? Faz o suspense, ó. Olha aqui o suspense. Então, todos começaram a rir muito envergonhados. A coisa era... Olha aqui as reticências que mostra o suspense. Narrativa de aventura tem suspense. A coisa era um espelho, tá bom? Então, aqui também a gente vê que o desfecho dessa situação, dessa narrativa, o desfecho dos fatos, ele chega aqui, tá bom? É esse. Quando os conflitos são solucionados, quando a complicação ela tem um fim. Aqui chegou ao fim quando a dona Julinha abriu a última janela e todos visualizaram que era um espelho. Não era fantasma, não era alma penada, não era nada disso, né? Era só um espelho, tá bom? E agora nós vamos para as questões. Vamos lá, e você vai conferir aí as suas respostas, tá bom? Por favor, confira se você acertou tudo. Se você não tiver feito, tia, eu não fiz, esqueci, não deu tempo. Pega da mesma forma o caderno de redação, coloca o cabeçalho, correção da atividade de redação, narrativa de aventura e faça as respostas, tá bom? Qual é o gênero narrativo desse texto? Narrativa porque é uma história narrada, contada, tá bom? É narrativa de aventura. Essa é a resposta da primeira questão. Narrativa de aventura, porque tem esses fatos que ocorreram nessa narrativa foram fatos que apresentaram complicação, né? Apresentaram suspense, fatos engraçados, emocionantes, né? Você ficou assim com certo medo também quando você ouviu falar sobre o fantasma, né? Então, narrativa de aventura. Quais são os personagens envolvidos nessa história? Nós temos o Alvinho, que aparece logo no início, o tio Gumercindo, a dona Julinha e a família, tá certo? Porque a família, quando eles falam em família, eles falam de uma forma mais geral, né? Então, coloque todos esses daqui, tá bom? Os personagens da história. Onde acontecem os fatos narrados? A Aisha falou. No porão da casa de Dona Julinha. Se você colocou na casa de Dona Julinha, na casa da avó de Alvinho, também está correto. Ok, tá bom? Aí qualquer coisa você pausa o vídeo para você poder corrigir as suas respostas ou então copiar aquilo que você não fez. E agora nós vamos para a quarta questão. Quais são os principais personagens? Aqueles personagens que mais estão envolvidos na história, que mais aparecem. Aí a gente observa aí o Alvinho, né, que aparece logo no início. Foi ele que visualizou a coisa que ele intitula, né, que ele fala parece ser um fantasma. E aí você fala também que a Dona Julinha é personagem principal. Então, fica assim, Alvinho e Dona Julinha. A Dona Julinha, crianças, ela é a heroína dessa história. Por quê? Porque ela é corajosa. Lembra que a tia falou que os heróis são corajosos? Então, a Dona Julinha, ela é a heroína dessa história. Porque ela desce o porão, abrindo as janelas, né? Com toda a coragem e soluciona o caso. Certo? Então, a Dona Julinha aí é a heroína dessa história. Quem é o vilão? O vilão era para ser a coisa, né? Mas a coisa era o espelho, então só temos heróis, heroína nesta história. Qual é o tipo de narrador desse texto? Vocês conseguem me dizer? É um narrador personagem que participa da história e conta ao mesmo tempo? Ou é um narrador observador que apenas observa, narra os fatos apenas observando-os? É um narrador observador, tá bom? Sexta questão. Copie do texto em que espaço se desenvolve a resolução ou o desfecho da narrativa, crianças. O desfecho é o momento em que o problema, a complicação é resolvida, tá certo? Ali tudo foi resolvido, a paz voltou novamente. Então, que momento foi esse? Você precisava ir no texto, tirar
lá, extrair o trecho e copiar nessa questão. Olha só que trecho é. A família veio toda atrás, assustada, morrendo de medo do monstro, fantasma, uma penada. Fosse ele o que fosse. Até que chegaram lá embaixo e Dona Julinha abriu a última janela. Então todos começaram a rir muito envergonhados. A coisa era um espelho. Este aqui, crianças, é um desfecho. Por quê? Porque é o momento em que a complicação, o problema, a coisa, o fantasma, né, foi resolvido. Tá bom? O que você vai fazer? Vai pausar o vídeo e vai conferir ou copiar essa parte que se você não tiver feito. Tá certo? Para nossa atividade ficar aí completinha, concluída, tá bom? Então, pause o vídeo. A tia vai passar agora para a última questão. Você gosta de aventuras? Comente. É uma resposta pessoal, tá certo? Você vai dizer se você gosta ou não gosta. Tenho certeza que todos vocês gostam de uma boa aventura, né? Com certeza vocês têm também aventuras para contar, né? As aventuras que você já viveu, não é mesmo? Então você vai comentar, eu gosto de aventura. Por quê? Por que você gosta de aventuras? É emocionante? Por quê? Então você vai falar aqui, tá bom? Dar a sua resposta pessoal, tá certo? E assim, meus queridos, nós concluímos a nossa aula de redação de hoje, tá bom? Hoje não haverá atividade de redação. Na próxima aula, sim, haverá. Nós vamos continuar esse gênero textual narrativa de aventura, tá certo? Então, até a próxima aula. Bons estudos para vocês. Aproveitem bem a cada uma das aulas, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.